Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou gravando para vocês a aula 4.2, 4.3, 4.4, que é dilatação térmica, calorimetria e fundamentos da termodinâmica, tá? Eu vou gravar as 3 aulas em um vídeo só. Eu vou colocar eles esse vídeo vai ficar, tanto o vídeo como os slides, vai ficar na seção 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Então, se vocês quiserem estudar elas separadas aí, acompanhando a apostila, elas vão estar lá postada para vocês, e vocês vão conseguir assistir. Ou se vocês quiserem fazer tudo de uma vez só, imprimir tudo aí, o conteúdo e assistir numa aula só, ok também. Bom, então vamos lá começar a nossa aula aí. Deixa eu só um segundo, deixa eu só abrir o slide de vocês. Só um segundinho. Vamos abrir aqui o slide. Física, energia. Aqui. Dilatação. Bom, tá abrindo aqui, pessoal, sozinho, eu vou compartilhar para vocês. Deixa eu só voltar aqui para abrir certo, dilatação. Ok. Bom, então vamos lá, gente. O que é a dilatação? Então vamos supor aí que você tem um determinado material e quando você aquece ou você diminui a temperatura, ele aumenta ou diminui esse material, tá? Então pode ser que aí, no aumento de temperatura, ele dilate o material, então ele aumenta o material, e quando ele resfria, ele diminui esse material. É por isso que a gente faz algumas juntas de dilatação, porque concreto, quando aquece, ele tem uma dilatação diferente de quando ele está frio. A mesma coisa com ferro e alguns outros materiais aí, tá? Então, vamos entender aí. Então, quando a gente quer conhecer uma variação aí dessa dilatação, a gente vai falar que a variação desse comprimento vai ser o comprimento inicial vezes uma constante alfa vezes a minha variação de temperatura, tá? Essa constante alfa aqui, ela tem uma tabela, tá, gente? Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, geralmente o alfa, ele é tabelado. Tabela. Então, quando a gente precisa dessa variação da nossa comprimento, ele vai ser a nossa comprimento inicial vezes um coeficiente alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Lembrando aí, gente, que o ΔL é L menos L0, né? Então é o L. Sabendo disso, eu preciso achar o meu comprimento em função da minha dilatação, a gente faz que L, isolando lá, fica L0 mais ΔL, né? E ΔL é L alfa vezes ΔT. Então, isolando isso aí, L vai ficar L0, 1 mais alfa ΔT. Então, se eu precisar aí do comprimento que ficou no final, o comprimento final da barra, o comprimento inicial, a gente tem aí
essa fórmula para utilizar, ok? Aqui está a tabela de alfa, então vocês têm aí, ele é tabelado, que quanto é o coeficiente aí de dilatação em alfa, de concreto, do alumínio, do latão, do cobre, do aço, e tem vários aí. Então, isso é tabelado. Então, vamos dar um exemplo aí. Então, a gente tem lá uma barra de alumínio de 10 metros, ok? De comprimento. A temperatura ambiente está a temperatura ambiente. Ele é submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Ele fala em qual foi a variação do comprimento da barra e qual é o comprimento final da barra. Ok, então vamos lá. Pela fórmula que a gente tem lá, ΔL, né? Vai ser L0 vezes alfa, vezes minha variação de temperatura. Ok. Bom, eu preciso do alfa. Ele é alumínio. A gente tem o alumínio aqui 23 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. A gente tem ΔL é igual, comprimento inicial da nossa barra é 10 metros, né? Vezes 23 vezes 10 a menos 6, vezes minha variação de temperatura, que é 100 graus, né? Beleza. Então, minha variação ΔL vai ser 0,023 metros. Ok, achei minha variação. Daí ele fala o seguinte, que ele quer o comprimento da barra. O que é o comprimento da barra que a gente falou, gente? É L, que é igual a L0 mais ΔL, né? Como eu já tenho ΔL, não preciso substituir na fórmula nada, então vai fazer direto. Então, L igual a L0, que é 10, mais 0,023. Ou seja, o comprimento dessa barra vai ser, depois dilatado, L igual a 10,023 metros. Beleza. Bom, vamos lá. Outra situação é que a gente vai trabalhar com a dilatação térmica em líquidos também, tá? Então, aí, a gente vai variar volume. Então, vocês imaginam que quando vocês têm um determinado recipiente e vocês começam a aquecer esse recipiente, ele vai ter uma variação volumétrica também. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, tá? Ele vai ser a mesma coisa, só que em vez de ser comprimento, nós estamos falando agora de volume, tá? Então, nós temos agora, em vez de ser L aqui, ele só vai substituir por volume. Então, vai ser a variação do volume igual a volume inicial. Nosso coeficiente agora é beta e continua a nossa variação de temperatura. O nosso beta, gente, ele é exatamente 3 vezes o nosso alfa. Então, o nosso constante aqui vai ser beta, que vai ser 3 vezes o alfa. Mesma situação, se eu precisar do volume inicial, o volume final, sem ter a minha fórmula aí do ΔV, eu posso utilizar essa fórmula de V aqui, substituindo aí a nossa variação, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso exercício aí. Ele fala que uma esfera de concreto de raio 0,5 metros encontra-se a uma temperatura de 450 graus. A temperatura diminui gradativamente até 300 graus, enquanto o volume final da esfera. Ok. Primeiro, vamos achar o volume da esfera. Volume da esfera. Ele vai ser o quê? Volume de esfera é 4/3 de πr ao cubo. Aí só substituir, né? 4/3 vezes π vezes 0,5 ao cubo. Então, o volume da minha esfera vai ser 0,5236 metro cúbico. Ok. Bom, eu preciso achar minha variação de temperatura, né? ΔT. Ele me deu a temperatura final e inicial. Então, ele encontra uma temperatura de 450 e baixou para 300. Então, final é 300
menos 450. Então, minha variação de temperatura aí vai ser menos 150 graus Celsius. Agora, gente, a gente tem mais uma consideração. A gente tem que achar beta para a gente jogar na fórmula. Lembra lá? Nossa fórmula é a gente pode achar por dois jeitos, aquela primeira situação ou na segunda, que vai ficar mais fácil a gente achar pela segunda. Mas vamos lá. Eu tenho a variação de beta, só que eu sei que beta é igual a 3 vezes alfa. Quanto que é alfa? A gente está falando concreto. Concreto, 12 vezes 10 a menos 6. Ok, então, isso aqui, beta vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 6 vezes 3, né? Ou 3 vezes tudo isso, dá na mesma. Então, eu tenho que beta vai ser 36 vezes 10 a menos 6. Ok? Beleza. Bom, para a gente achar direto, gente, ele quer o que aqui, ó? Volume final da esfera. Ele quer o volume final da sua esfera. Ele quer V, tá? Então, o que é mais fácil? É mais fácil eu pegar esse V aqui, ó. Como eu tenho o restante das situações, eu jogo direto. Eu já achei V0, o V inicial, que é o volume, né? Da esfera, então eu consigo jogar direto. A gente pode jogar direto nessa fórmula aqui. Então, como que faz? A gente tem que V é igual a V0 mais, desculpa, vezes 1 mais beta vezes a variação de temperatura. Ok, agora é só jogar na fórmula, né, gente? V igual. Qual é a vazão inicial? Vazão da esfera, 0,5236. Vezes 1 mais beta, 36 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, menos 150. Fechando esses parênteses aí e fazendo essa conta, a gente vai ter isso aí que vai ser V, vai ser 0,5208 metros cúbicos. Ok? Então a gente achou aí dilatação de um sólido e dilatação térmica aí de um líquido. Calorimetria. O que é calorimetria, gente? Calorimetria, na realidade, é o seguinte. Calorimetria é uma energia, tá? Então, a gente vai considerar ela em joules. É a quantidade de energia que a gente consegue dispensar aí do calor, tá? Então, vamos entender aí, quando a gente fala de quilocaloria de alimentos ou calorias em alimentos, tipo, uma caloria ela é equivalente a 4,18 joules, ou seja, referente à energia que tem dentro dessas calorias, tá? Então, vamos entender aí, só para vocês terem uma ideia, que para ficar mais simples, eu vou fazer direto aqui no nosso exemplo, só para vocês ficarem entender melhor. Ele fala assim, que no rótulo de um suco de laranja integral, ou seja, suco de laranja completo, né, não é aqueles light, nada, você encontra a informação nutricional que indica que um copo de 200 ml contém 86 quilocalorias de energia armazenada. Encontra energia em joules que se torna possível para ser aproveitada pelo seu corpo, gerando calor ou movimento após o consumo do suco. Então vamos lá, né, gente? Nós falamos lá que uma caloria ela é igual aproximadamente a 4,18 joules, ok? Então, se o copo de suco tem 86 quilocalorias, a gente vai ter 86 vezes
4,18 e como está em quilocalorias, né? Vezes 10 a terceira, que é para transformar em quilo, né? Dá para a gente fazer tudo direto aí. E isso vai dar 359.480 joules. Na realidade, gente, isso é muita energia, tá? Como a gente viu na aula passada, para a gente calcular a energia lá, para saber, vamos colocar aí que você tinha energia, quanto você precisaria de energia de 1 quilo para subir 1 metro, quantas calorias você precisava aí, tá? Quanto força de energia você precisava, quanta energia em joule você precisa. Então, para você levantar um objeto aí até 1 metro de altura, quanto você precisaria de energia? Seria a massa vezes gravidade vezes altura, né? A fórmula da energia lá. Então, vamos lá. Massa vezes gravidade vezes altura. Então, a gente colocar que o peso é 1 quilo, que é a massa, vezes 9,8, vezes a altura, que é 1 metro também, vocês vão ter aí de energia 9,8 joules para pegar um peso de 1 quilo e levantar 1 metro. Então, se você tem 359.480 joules, é bastante energia, né? Perto do que a gente está falando aqui, né? Bom, vamos lá. A energia, gente, quando a gente fala energia térmica, a gente está falando de energia de calor. E a gente vai falar aí da nossa energia de calor, que é a nossa variação de energia interna lá. Quando a gente estava falando de energia, a gente falou que tinha dissipação de energia mecânica, sonora e tudo mais, e a gente tem energia química, que é o calor, né? Então, é uma das nossas energias internas aí. Então, quando a gente fala que está falando de calor, a gente fala que é assim, quando a gente aumenta uma temperatura, o sistema nosso vai receber energia em forma de calor, tá? E quando a gente diminui a nossa temperatura, o sistema dissipa energia na forma de calor, tá? Lembrando lá das outras aulas que a gente já viu essa parte. Então, a variação de energia interna no nosso sistema, ela diz o seguinte, que a nossa troca de calor aí, ela é proporcional à nossa variação de temperatura, tá? Então, a gente fala o seguinte, que nosso calor aqui, ela vai ser a nossa capacidade calorífica, tá? Isso aqui é capacidade calorífica, pela nossa variação de temperatura, né? Então, variação de temperatura. O que acontece? Essa nossa capacidade calorífica do sistema aí, ou toda essa parte que ela precisa de capacidade, ela expressa em situação da nossa massa, da nosso partícula aí, ela vai ser o calor específico vezes a nossa massa. Lembra que a gente falava de densidade específica? A gente tinha densidade específica, eu falei que tinha calor específico, tem peso específico, tem várias situações aí. Então, nosso calor específico vezes a massa. Isso é a nossa capacidade calorífica. Substituindo isso aqui em C, né, gente? Então, a gente vai ter aí, com a nossa fórmula aí, de substância para ter uma energia aí de temperatura de 1 kg para substituir da substância de 1 grau Celsius para subir essa temperatura, a gente pode chegar na seguinte conclusão, que o nosso poder de calor aqui, que nosso calor aqui, ele vai ser igual a massa vezes o meu calor específico vezes a minha variação de temperatura, tá? Então, a gente pode usar essas 3 situações aqui, ó,
Na realidade, as mais usadas são essas duas, né? O poder calorífico ou essa que você tem a massa também. Se você tem a massa de um jeito, você tem o poder calorífico é outro. Então tem um outro exemplo aqui que a gente faz aqui. Ele fala o seguinte: uma esfera de cobre de 0,1 quilos se encontra a uma temperatura de 27 graus Celsius. Ok. Ela é inserida em uma geladeira cuja temperatura ambiente é 5 graus Celsius. Então, com certeza vai gelar, vai diminuir a temperatura. Sabendo que o calor específico do cobre é de 386 joules por quilograma grau Celsius, encontra a capacidade calorífica da esfera e também a quantidade de calor transferida pela esfera de cobre para a geladeira. Então, ele vai querer saber a perda aí do calor, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele quer a capacidade calorífica da esfera. Então, vamos lá. A capacidade calorífica é Cm vezes o nosso calor específico, né? Então, ele me deu o calor específico. Eu tenho a massa que 0,1 kg. Então, eu tenho que ser 0,1 vezes 386. Meu C aí vai ser 38 por uma casa, 38,6 joules, né? Por grau Celsius. Então, achei. Gente, aqui está aparecendo Czinho, mas aquilo lá é um Czão. Não vamos confundir os Cs aqui, porque o Czinho é calorífico. Então, Czão é igual a 38,6 joules. Daí ele fala o seguinte, a quantidade de calor transferida pela esfera de cobre para a geladeira. Bom, quantidade de calor transferida. Eu sei o seguinte, eu sei que o calor meu, a quantidade de calor que a gente vai transferir, que é Q, ela é a minha capacidade calorífica vezes a minha variação de tempo, né? E eu tenho aí que meu tempo desculpa, gente, temperatura, né? Não tempo. E eu tenho aí que a variação ela é temperatura final menos temperatura inicial, né? Daí ele fala o seguinte, vamos colocar na fórmula aqui, que é igual. Ele fala o seguinte, o poder calorífico eu achei 38,6 joules, ok? Daí ele fala vezes a temperatura final, que é 5 graus, menos minha temperatura inicial, 27 graus. Então, Q vai ser 5 menos 27 vezes 38,6. Isso vai dar menos 849,2 joules. Negativo porque ele perdeu energia, né, gente? Ele perdeu calor. Se ele perdeu energia, se ele perdeu calor, ele transferiu essa energia para a geladeira, ele perdeu esse calor, ele é negativo. Bom, tem mais uma consideração, ou não mais uma, mas nessa situação vão ser mais duas, mas por partes. Mais uma situação que é assim, quando você tem uma transformação de gelo para água, você está transformando o estado sólido para líquido, tá? Você está mudando de estado, fazendo uma transformação de estado, você tem o que a gente chama de calor latente, tá? Então a gente precisa saber qual esse calor latente nessa transferência de energia do ambiente de gelo para água aí, tá? E para a gente achar essa relação de calor latente, ele vai ser a quantidade do nosso calor, que vai ser a massa vezes o calor latente, que é L, tá? Também vamos demonstrar com um exemplo rapidinho, para ficar mais fácil. Ele fala o seguinte, suponha que 100 gramas de gelo inicialmente a uma temperatura de menos 10 graus Celsius são aquecidos até uma temperatura de 5 graus Celsius, então ele sai de menos 10 foi para 5. Ele falou qual a quantidade de energia deve ser transferida para essa transformação ocorra. Então ele quer saber qual vai ser toda essa a energia que vai transferir, toda essa energia que vai transferir. Então ele fala, dados
os calores específicos da água, 480, e do gelo, 2050, então ele está te dando a constante, né, Czinho. O calor latente de fusão é de 333.500. Então, na hora que começar a transformar gelo em água aí, a fusão do gelo transformar para água, ela é nessa calor latente aí de 333. Bom, por partes. Primeira parte, para a gente achar toda essa energia aqui, para saber, a gente tem que achar por partes, ou seja, por sistemas separados, para saber um a um o que está acontecendo e depois somar todos, né? Então, vamos lá. Primeira situação, Q1. A gente precisa aquecer esse gelo até ele chegar no ponto de fusão. Ou seja, nós precisamos enviar energia suficiente para elevar essa temperatura 10 graus, tá? Então, nós vamos ter que levar a temperatura aí, se nós estamos menos 10, ponto de fusão do gelo é quanto, gente? 0. Então, eu preciso levar pelo menos 10 graus, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que massa vezes o meu calor específico, vezes a minha variação de temperatura, tá? Então, aí é só substituir na fórmula que eu já tenho lá a massa, que é 0,1, vezes eu tenho a massa específica do gelo, que é 2050, nós estamos fazendo gelo ainda, né? Vezes a minha variação de temperatura, que eu vou ter que ir de menos 10 até 0, então 10, né? Então, o nosso Q1 vai ser 2050 joules. Ok. Agora, eu preciso que o gelo vai derreter. Se ele vai derreter, ele vai mudar de estado sólido para líquido, né? Então, eu preciso saber essa segunda situação aí, quanto ele vai precisar ser fornecido de energia aí para ele transformar de sólido para líquido. Então, ele está no sólido, vai virar líquido. Aí a gente vai usar a nossa formulinha lá do calor latente, né? Massa vezes o calor latente. Então, vamos lá. Eu tenho a massa 0,1 vezes o calor latente, que é 333.500. E isso vai me dar, põe uma vírgula para frente, 33.350 joules. Q1. Põe na frente aqui, Q2. E nossa última situação, que é o Q3. Então, o que acontece? O gelo chegou a 0 graus, derreteu. Ok. Agora, ele vai aquecer uma temperatura até 5 graus. Eu preciso saber qual vai ser a quantidade de calor aí até esses 5 graus. Então, vamos lá. Q3, massa vezes o coeficiente da água, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que agora vai ser os meus 5 graus. Então, vai ser 0,1 vezes 4.180 joules, vezes a minha temperatura, que é 5 graus. Agora ele vai aquecer de 0 até 5 graus, né? Fazendo essa conta aí, nós vamos ter que nosso Q3 vai ser 2.090 joules. Bom, é o seguinte, gente. Ele me pediu, no começo lá, o seguinte. Ele falou assim, eu tenho gelo inicialmente a temperatura de menos 10, eles são aquecidos até a temperatura de 5. Qual a quantidade de energia deve ser transferida para essa transformação ocorra? Então, ele está falando que eu tenho que sair de menos 10 até 5. Eu sei que eu tive a alteração de calor, transformação de calor aí, de perdas e tudo mais, de Q1, que era para ele chegar a 0 grau e começar o ponto de fusão. Depois do ponto de fusão, que a gente tem aí nosso calor latente, que tem perda
que tem ganho de energia aí, e depois a gente tem nosso final aí, que é o Q3, que até chega a 5 graus. O que eu tenho que fazer agora para achar meu Q é somar tudo. Q1 mais Q2 mais Q3, e aí vai ter só somar todos esses aqui, ó. Então vai fazer 2050 mais 33 mais 2090. Isso vai dar 3.740. Não. 37.490 joules. É isso? 33, 45, 6, 7, 350. Acho que é isso. 37.490 joules. Ok. Achei minha força total aí. Bom, nós temos mais uma situação, gente, quando a gente fala aí de calorimetria. Essa situação é a seguinte: quando eu tenho a transferência de energia, vamos supor que você pegou dois tipos de metais aí, sei lá, um de cobre, um de bronze, e vão encostar um no outro, tá? A hora que vocês encostam esses dois materiais, um está muito quente, o outro está muito frio, mas eles vão transferir calor um para o outro até eles se equipararem. Lembra que a gente falou que quando na nossa aula lá de calor lá em cima, que a gente falava que se você tem duas situações, se você coloca uma colher no fogo, ele vai se igualando a temperatura até chegar no cabo, então ele vai se vibrando o calor, vai vibrando as moléculas até elas se igualarem, então fica o sistema igualado. Então, é isso que vai acontecer. Então, para fazer essa consideração, para a gente poder achar essa temperatura em relação a dois tipos de trocas de calor aí, nós vamos fazer o seguinte: a gente tem que o nosso calor 2, a quantidade de calor nosso 2, vai ser igual a menos uma quantidade de calor 1, porque um está maior e um está menor. Um está mais quente e um está mais frio. Deduzindo toda essa fórmula aí, gente, que aqui ele só fez substituições, que ele pegou M vezes C vezes delta teta, menos M1C1 vezes delta teta, delta T e delta T, e aí ele foi só simplificando e chegando até essa expressão matemática. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza. Opa! Essa é a fórmula que a gente utiliza para chegar nessas temperaturas de equalização ou para chegar para equiparar, para se igualar as temperaturas, tá? Para você chegar à temperatura aí ideal. Então, para a gente fazer, a gente vai fazer com um exemplo, é lógico. Então, vamos lá. Suponha que você tem uma barra de chumbo de 250 gramas, a uma temperatura de 100 graus Celsius. Ela é encostada numa barra de cobre a 160 graus, de 160 gramas, a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, desprezando a troca de calor do ambiente. Esquecem, gente, nós não temos externos agora, tá? Só estamos trabalhando com interno, não tem nada externo. Qual será a temperatura final de equilíbrio das duas barras? Então, como vai ficar a temperatura final uma hora que ela entrar em equilíbrio? Quantos graus vai ser? Então, ele que deu que os dados do calor específico do chumbo é 1.128 joules e o do cobre é 386 joules. Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, a barra de chumbo, ela tem a temperatura maior que o do cobre e vamos fazer primeiro aí por partes também, sempre fazendo um primeiro, depois o outro. Então, a barra de chumbo, ela vai ser massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, né, gente? Massa vai ser 0,25 quilos, vezes o meu calor específico, 128, vezes o meu T final, que eu não tenho, é o que eu estou procurando, menos meus 100 graus. Ok, tá? Então, até aqui eu cheguei. Bom, eu preciso saber
A minha barra agora de cobre, que é a mesma coisa. Massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Massa, 0,16 vezes 386 vezes final menos inicial, tá? Que nós estávamos a 20 menos 20, né, gente? Bom, aqui vai ficar mais, eu não vou fazer isso agora, depois a gente faz. Bom, eu sei também que Q2 é igual a menos Q1. Então, o que eu posso dizer aí? Eu posso dizer que M2 vezes C2 vezes T menos T2 é igual a menos o M1 vezes C1 vezes T menos T1. Bom, o que eu enxergo aqui, gente? O que dá para enxergar aqui? Exatamente essa situação, não é isso? Então, eu posso jogar e substituir minha fórmula lá, né? Então, substituindo na minha fórmula lá, que vai ser T é igual a 1. Eu vou pôr esse 1 mais para o meio, que senão vai ficar muito estranho. A 1. Tudo isso dividido por massa de 2 vezes C de 2, mais a massa de 1 vezes meu C de 1, vezes, abre parênteses, massa de 1 vezes C de 1, vezes o T de 1, mais M de 2, vezes o C de 2, vezes massa de 1 vezes C de 1, vezes T de 1. Massa de 2 vezes C de 2, vezes T de 2. Fecha parênteses. Bom, vamos lá achar. Então, eu já falei que os dois são iguais. Se eu falei que os dois são iguais, eu preciso da temperatura que vai se igualar. Q1, 2 vezes C menos Q1. Então, eu posso usar dessa fórmula. Então, vamos lá. T. 1. Vamos lá. Massa de 2. 0,16. C de 2. 316. Mais massa de 1. 0,25. Vezes C de 1. 128. Vezes, abre parênteses, massa de 1, 0,25. Vezes C de 1, 128. Vezes temperatura 1, 100 graus. Mais massa de 2, 0,16. Vezes C de 2, 386. Vezes temperatura de 2, menos 20. Vou pôr entre parênteses aqui. Ok? Gente, fazendo todas essas contas aí, eu não vou fazer conta por conta, mas se vocês fizerem todas essas contas aí, isso aqui vai dar T igual a 21 graus Celsius. Aí vocês acham a temperatura que vai equilibrar o cobre e o chumbo aí. Então, na hora que chegar a 21 graus Celsius, as duas barras vão estar com 21 graus Celsius, ok? Então, tá bom. Fundamentos de termodinâmica.
Agora nós vamos para a última. Fundamento termodinâmico é o seguinte, como a gente já falou em consideração aí de volumes, de calor, de líquidos e tudo mais, a gente tem que falar de gás também. E aí, quando a gente fala de gás, a gente precisa entrar na nossa equação com pressão, né? Se é gás, se tem aquecimento, se tem a mudança, ela tem que ter pressão. Então, ele fala o seguinte, que a nossa variação de pressão, ela vai ser uma pressão, vai ser igual a um volume constante, tá? Então, ele fala que a pressão, ela vai depender de algumas constantes. Então, vamos lá, para a gente fazer essa pressão de gás na nossa pressão de volume aí no nosso gás, a gente tem que pressão vezes volume é igual a NKT, sendo que A é constante de Boltzmann. Então, o que é o N? O N é o número de moléculas de gás, tá? E o T é temperatura. O nosso gás, esse nosso constante de Boltzmann, ele é de 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, tá? Quando a gente for usar essa fórmula específica, a gente sempre tem que trabalhar com Kelvin. Eu não posso trabalhar em Celsius, que dá diferente, tá? Então, tem uma atenção aqui. Sempre trabalhar com Kelvin, não com essa equação. Sem ser essa equação, se for na outra equação, tudo bem, mas nessa equação não pode. A gente também pode utilizar a lei dos gases ideais, que aí é em mols, tá? Em mols de partículas. E aí você vai ter que os valores da constante ficam mais fáceis de trabalhar, que 1 mol vai ser 6 vezes 10 a 23 da partícula, assim nós temos que pressão do nosso pressão vezes volume vai ser a nosso número de moléculas vezes o R, que o R é 8,3 joules por mol vezes K, dividido vezes a nossa temperatura. Então, para a gente dar um exemplo aí, ele fala o seguinte: enquanto a pressão de 1 mol de gás ideal a uma temperatura constante de 27 graus Celsius, aprisionado em um recipiente de 0,1 metros cúbicos. Então, a gente tem que PV direto na fórmula, né, gente? Está em mol, nRT, tá? Eu tenho aqui meu P, isolando V, né? Vai ser nRT sobre V. E substituindo aí vai ser 1 vezes... Opa, vezes... desculpa, o mol é 8,3. 8,3 vezes a temperatura, que é 27, dividido pelo volume que ele me deu, 0,1. Então, a minha pressão aí, desculpa, gente, eu não... Tá errado aqui. Desculpa, porque você vai ter que trabalhar 27 graus Celsius, você precisa transformar isso em Kelvin. Porque a minha resposta aqui é mol vezes Kelvin, tá? Aqui também em Kelvin. Então, a gente precisa trabalhar em Kelvin, tá? Eu que bobeei aqui. Então, eu tenho que transformar esse 27 em Kelvin, transformando 27 graus Celsius em Kelvin, vai dar... Kelvin, vai dar 300 Kelvin. Isso aqui é vezes 300. Então, minha pressão aí vai ser 24.900 Pascal. Ok? Então, tá aqui. Resolvido. Bom, gente, mediante toda essa parte, quando a gente fala dessa parte de pressão, então eu estou aquecendo, vamos supor, uma caldeira, então ela vai se tornar em pressão, vai se transformar
aliás, vai ter aquecer numa determinada temperatura, transformar em determinada pressão, eu consigo relacionar essa nossa nova equação aí com nossa força de trabalho, né? Então, a gente pode falar que o nosso trabalho aqui, que é força vezes distância, como a gente tem aqui a nossa pressão, a gente pode dizer que é pressão vezes a área vezes uma distância. Então, eu falo que o meu trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Ok? Então, eu consigo relacionar essa situação. Só para vocês terem como exemplo, a gente faz assim, ó, um gás é aquecido de modo que sua pressão se torna 2 atm. Nesse período, um pistão de raio 0,1 metros move-se a 2 metros ao longo do cilindro que contém o gás. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Beleza, então vamos contratar o trabalho aí. Bom, eu sei que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Ok. Eu sei também que a minha variação de volume que ele deu aqui vai ser um pistão com raio de 0,1 metros, então eu consigo achar a área, que ele se move por 2 metros. Então eu posso dizer que W é igual a pressão vezes a minha área, né? Que a minha área vai ser π vezes... Desculpa, gente, peraí. Não vou fazer direto aqui não, peraí. Vamos fazer por partes, senão vai virar bagunça. Vamos lá. Vamos achar ΔV. Variação de volume. Então, ΔV é igual a área vezes distância, né? Ou altura, ou raio, ou seja o que for. Então, eu tenho que minha variação vai ser πr quadrado vezes a distância de 0,2. Então, eu vou ter que meu raio é 0,1 metros. Eu tenho π vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,2. Meu ΔV vai ser 6,28 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ok. Bom, agora vamos jogar na fórmula. Eu tenho a minha pressão, que é 2 atm, né? Vezes... já esqueci, peraí. Eu preciso transformar, eu ia transformar direto, mas é melhor transformar por partes, senão vai virar confusão. Eu tenho que minha pressão é 2 atm. Mas eu preciso trabalhar em Pascal, porque meu trabalho é em Pascal, né? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Transformar isso em ATM. Quanto é um ATM? 10 a quinta? Então, beleza, só fazer P é igual a 2 vezes 10 a quinta. Eu ia jogar direto lá, mas ia confundir. Então, vamos lá. Agora sim, 2 vezes 10 a quinta, vezes a minha área aí, minha variação de volume. 6 vezes 6,28. Tá, é hoje, hein? 6,28 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter que meu trabalho aí vai ser 1.256 joules. Achei o trabalho que eu vou executar, tá? Daí, o que acontece? Essa mesma máquina aí que eu estou trabalhando com ela. Aí, eu preciso saber qual é a eficiência dessa máquina, tá? Então, eu preciso saber como que eu vou achar essa eficiência que ela está tendo com esse calor e com esse trabalho. Para você achar a eficiência, você utiliza essa fórmula aqui, tá? Fórmula de eficiência é o trabalho sobre o Q final, né? Que vai ser Q final menos Q inicial, dividido por Q, que vai ser 1 menos Q final sobre Q. Então, vamos lá.
Eu tenho uma máquina que recebe 20 mil joules de um reservatório térmico onde se realiza queima de gás natural e devolve 12 mil ao meio ambiente na forma de calor. Encontre o trabalho realizado pela máquina térmica e calcule sua eficiência. Beleza. Trabalho. Ela vai ser... aqui, gente, a gente fala que é final, mas que é inicial. A apostila de vocês usa Q quente e Q frio, né? Aqui vai ser o Q quente, ou calor, a transferência de calor quente menos a transferência de calor frio, tá? Então, a gente tem um Q quente, vamos usar da apostila menos o Q frio. E isso vai ser o que recebe térmica lá, 20 mil, menos 12 mil. E isso a gente tem que nosso trabalho lá vai ser de 8 mil joules. Ok. Daí ele quer a eficiência. A eficiência é 1 menos o meu Q frio dividido pelo meu Q quente. Opa, que grande. Q quente. E aí a gente vai ter que vai ser 1 menos o Q frio vai ser 12 mil, né? E o Q quente vai ser 20 mil. E isso tudo vai dar 1 menos 0,6. Isso vai dar 0,4, né? Vai dar eficiência de eficiência. Vai ser 0,4. Bom, pessoal, então tá aí o final de toda a nossa aula, tá? Como eu falei, eu vou postar lá para vocês em todas as suas sessões lá, para vocês terem ela, tá? E bons estudos para vocês aí. Estudem como vocês acharem melhor, se for por sessão, se vocês quiserem assistir todo o vídeo. Então, até uma próxima aula aí. Qualquer dúvida podem me chamar e bons estudos.